Estamos começando o programa Adoração e no programa de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre liberdade. O que seria liberdade? Veja, a maior das tragédias da humanidade, ela está ligada com o desejo de dominar e subjugar o outro, né? Privando essas pessoas da liberdade. Estou falando da escravidão. Esse foi um dos maiores problemas da humanidade. O que significa liberdade? Liberdade é a perda do domínio sobre o outro. Mas e quando se trata de liberdade religiosa? O que seria liberdade religiosa e por que esse assunto é tão importante para mim e para você também hoje? É o que nós vamos conversar no programa de hoje. Está começando e segura aí porque a gente vai já voltar com a Bíblia aberta para conversarmos um pouquinho mais sobre a Palavra de Deus no programa Adoração. Nós já agradecemos a você pela companhia e eu quero te dizer que nós estamos em um momento muito especial aqui no Novo Tempo, onde nós finalmente, depois de algumas campanhas aí que você inclusive participou, né, do Anjo da Esperança, nós conseguimos trazer para você aí que está em casa uma nova revista, a Revista Esperança, A Máquina Humana. Essa revista foi muito aguardada, porque ela trata de um assunto muito caro, muito especial, muito importante para nós, que é a nossa saúde física. Você, provavelmente, se você está nos assistindo, você já pediu a sua revista Mente Feliz, que falava um pouquinho, né, sobre a saúde mental, e agora está na hora de você ir para uma outra área, que também tem a ver com a mente, né, que é tratar da saúde física. Essa revista é uma revista muito especial, foi escrita por duas apresentadoras aqui da Rede Novo Tempo de Comunicação, a Teru, né? A Teru, que apresenta o Vida e Saúde, e também a Gisela, que está aí na apresentação do Entre Família Espanhol. São duas pessoas muito capacitadas da área e trouxeram aqui algumas coisas muito importantes. Então, veja, a revista A Máquina Humana vai passar por alguns temas importantes da nossa saúde física. E ela aponta para cada um dos problemas mais frequentes hoje em dia que nos afligem, né, em termos de saúde. Então, vai falar sobre diabetes, problemas do coração. Pastor, mas a gente já tem muito material que fala sobre isso. Não, já tem TV, programa de TV, tem um programa Vida e Saúde, mas nesta revista você vai entender o problema, você vai entender as causas, vai entender como prevenir e vai também obter até algumas dicas para tratamento. Exatamente. Então, por isso que eu faço convite para você para pedir a sua revista A Máquina Humana. Ela passa desde lá o nascimento, o coração, os órgãos, até a saúde cerebral. Então, vale muito a pena. Se você quiser pedir, é só entrar em contato com a gente aí, sem custo algum, pelo 12982444449. Por meio do WhatsApp, você vai poder fazer o seu pedido. Você vai receber um link ali, é só entrar no link, escolher a sua revista e fazer o pedido. Mas se você quiser, por alguma razão, fazer o pedido no WhatsApp mesmo, é só escrever para a gente, ó, quero fazer o meu pedido por aqui. E um dos nossos atendentes vai te guiar até você obter a sua revista, ok? Vai chegar na sua casa para abençoar você, a sua família e a saúde de vocês também. Mas vamos lá, eu quero conversar hoje sobre liberdade com você, né? Nós vamos ver alguns textos bíblicos que falam sobre esse assunto e eu convido você a se aprofundar um pouquinho naquilo que nós vamos entender sobre o que a Bíblia fala sobre liberdade e por que esse tema é importante para nós no contexto da liberdade religiosa. Quero te convidar antes para uma oração, para que a gente peça a presença de Deus aqui enquanto nós conversamos sobre esse assunto. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor é um Deus de liberdade. O Senhor nos criou como seres livres, pessoas para escolhermos os nossos caminhos, Pai. E hoje nós vamos conversar sobre o que isso tem a ver com religião e como isso é importante para nós, como isso pode beneficiar aqueles que creem e até aqueles que não creem também. Nos abençoe neste momento, nos ilumine e nos instrua em nome e por amor de Jesus. Amém.
Liberdade religiosa. Bom, veja, quando a gente olha para a definição do que seria liberdade, nós vemos que toda pessoa ela tem direito à liberdade de pensamento, à liberdade de consciência e à liberdade de religião. E o fato interessante aqui, importante para você e para mim, é que essa liberdade, ela inclui também a liberdade de mudar de religião e mudar de crença. Pastor, está querendo que eu mude de religião, abandone o cristianismo? Não é isso que eu quero aqui. Mas eu quero que você entenda por que essa liberdade religiosa, a liberdade de manifestar a sua religião, a sua crença, seja qual for ela, é importante para nós. Essa liberdade religiosa, a liberdade de exercermos a nossa religião, ela tem a ver também com a nossa liberdade de ensinarmos sobre Jesus, ensinarmos sobre religião, sobre Bíblia, a prática do culto, a observância de um dia específico de guarda, né? No nosso caso, como adventistas, nós guardamos o sábado. E esse direito, né, nos é garantido até mesmo pelo governo, né? É algo que está em voga hoje em dia. É por isso que a liberdade religiosa ela é esse instrumento que busca nos beneficiar, né? Beneficiar a nossa vida e a nossa prática religiosa e o fato de nós podermos hoje adorar ao nosso Senhor, adorarmos a Deus da maneira como nós adoramos, só podemos fazê-lo porque nós vivemos em um país que tem liberdade. E veja, lá em Daniel 3, a gente não vai ler todos os textos que eu vou mencionar, mas você pode anotar e pode conferir em algum momento também. Mas em Daniel 3, nós vemos que Nabucodonosor ele era um chefe religioso, ele era um chefe civil e também um chefe político. Era uma união ali de alguns poderes, né? Ele tinha um poder para influenciar e ditar como seria a adoração do povo. Então veja, Nabucodonosor, um chefe político, um chefe religioso, um chefe civil, ele, além de comandar a sua nação, ele podia dizer como as pessoas, ele podia, não só podia, como dizia, né, como as pessoas deveriam adorar ao seu Deus ou ao Deus que ele queria ou até ele mesmo, né, ele próprio. E nós olhamos para a Bíblia lá em Daniel 3 que este rei, ele convoca o seu povo, né, a sua nação, no campo de Durã, para que este povo pudesse adorar uma estátua. Nós olhamos, se nós observarmos nesse texto, a palavra adoração aparece 11 vezes. Tem tudo a ver a liberdade de você exercer a sua crença com quem você adora. E quando a gente olha para o texto bíblico, nós percebemos que, pelas palavras que são utilizadas ali, quando Nabucodonosor pede para esquentar a fornalha, você só esquenta algo que já está ligado, né? Que já está aceso, neste caso ali. Então, quando as pessoas se ajoelhavam, a fornalha já estava acesa. Então, imagine que situação complexa. Você tem ali a multidão reunida no campo, um local propício para aquilo, tinha uma estátua, e aí tocava um sinal e as pessoas tinham que ajoelhar e tinha uma fornalha já acesa para quem não se ajoelhasse. Um contexto onde não havia nenhum tipo de liberdade. E aqui não só a liberdade religiosa, né? Eu tenho que adorar essa estátua, não só isso, mas envolvia outros aspectos também. Os 3 amigos de Daniel, eles não se ajoelharam. E eles foram jogados onde? Na fornalha. Mas eles foram libertos, né? Claro. Mas ali nós entendemos, nós visualizamos um contexto onde não havia liberdade. E nós olhamos para o milagre e com certeza aquilo foi incrível, né? Eles não foram queimados, tinha uma outra pessoa junto que era o próprio Jesus. Mas a situação que eles passaram não foi uma situação de moleza, não, foi difícil. Nós vemos algo parecido lá em Apocalipse 13, porque em Apocalipse 13 nós temos ali uma besta que emerge do mar, nós temos 2 bestas, a segunda besta, né, ela emerge da terra, e ambas elas recebem poder, elas são potencializadas pelo dragão. E ambas, as duas, têm ligação direta com a adoração. E essa palavrinha, né, adoração, adorar e as suas formas ali diferentes, aparecem também no texto por 5 vezes. Ali nós vemos um poder político e religioso, assim como lá em Daniel. Ambos esses 2 capítulos, né, Daniel 13 e Apocalipse, aqui como nós estamos vendo, ambos os capítulos estão relacionados com adoração.
Profeticamente, nós entendemos que os eventos finais que acontecerão, né? Você tem alguns programas aqui na nossa grade da TV Novo Tempo que falam justamente sobre as profecias, os eventos finais, como o programa Arena do Futuro, né? Onde você pode acompanhar ali a interpretação das profecias bíblicas. Quando você estuda as profecias bíblicas, você entende que os eventos finais terão ligação direta com a adoração. De ligação direta. E até mesmo a interrupção dos direitos de se adorar com liberdade, essa interrupção ela marca o fim dos tempos. Veja, ao longo da história, a união entre o poder político e o poder religioso não é o tema aqui nosso, mas é importante ressaltar que essa união entre poder político e religioso, ela provocou sofrimento para o povo de Deus. Pastor, mas quando eu olho para essas coisas acontecendo, quando eu olho para os eventos finais, o senhor está dizendo que vai ter falta de liberdade, é isso que vai marcar o início do fim dos tempos? Mas a gente quer que isso aconteça, não quer? Para que Jesus volte. Claro, a gente quer que o fim chegue logo, né? Porque ninguém mais aguenta viver nesse mundo. Mas isso acontecerá lá na frente. É um evento profético, é um momento profético com tempo para acontecer. Ele vai acontecer num período específico de tempo. E o ponto aqui é que enquanto esse tempo não chega, você e eu, nós precisamos de liberdade para sobreviver enquanto cristãos e para avançarmos também no cumprimento da missão. Então veja, a liberdade de expressar a minha religiosidade, ela me beneficia para que eu possa viver e sobreviver praticando a minha crença, e ela beneficia também ao outro que ainda não conhece essa mensagem, porque enquanto eu tenho liberdade, eu posso pregar para ele também. A liberdade religiosa, ela é muito mais do que ela parece, né? Ela é um princípio político? Claro que é um princípio político, né? Que nós enxergamos hoje. Mas é algo também, uma disposição até mesmo internacional. Tem muitos órgãos, muitas organizações internacionais que reconhecem esse direito de liberdade, que nós vemos que ao longo da história, e até mesmo em momentos bíblicos, quando isso faltou, o povo de Deus sofreu. Você pode pensar, pastor, o povo de Deus sofreu, mas o povo de Deus foi amparado. Pastor, o povo de Deus sofreu, foi jogado na fornalha, mas foi protegido, é claro, porque o nosso Deus não se limita às circunstâncias que o pecado oferece. Deus não é refém do pecado, e não é porque o pecado tenta atrapalhar os seus planos que os seus planos serão frustrados. A gente sabe que não, mas para que nós tenhamos uma vida de liberdade, uma vida cristã, que a gente possa adorar o nosso Deus, dizer que nós adoramos, falar em uma praça pública para outras pessoas que nós adoramos esse Deus e queremos que elas também adorem, nós precisamos de liberdade. Nós observamos também que essa liberdade, ela é composta, porque ela inclui a liberdade de pensar, a liberdade de acreditar, de escolher, de falar, de se associar e de se reunir também. Você pode pensar, pastor, isso é muito distante. Olha, eu já vivi em outros países e eu posso dizer que em locais onde isso não é possível, ser cristão é praticamente um crime. Imagine só viver em um local assim. Mas, pastor, eu não vivo nesses locais. Tudo bem, mas eu e você somos chamados a pregar esse evangelho. E se a gente não tiver liberdade para fazer isso, a gente não cumpre nossa missão. Essa liberdade da qual nós estamos falando também reflete que nós temos algo em comum como seres humanos, né? A nossa consciência, o nosso senso de moralidade, o nosso livre-arbítrio e também um apelo à solidariedade e também ao respeito, porque é um chamado para respeitar e ser tolerante com base no fato de o ser humano ser digno desse respeito. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se a liberdade é para mim, para que eu possa exercer a minha adoração, ela também precisa ser para o outro. Na Bíblia nós vemos alguns momentos onde nós enxergamos a liberdade, né, e a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, né, de se adorar em alguns momentos. Nós já vimos aqui Daniel, né, Daniel 13, Apocalipse também. Mas lá em Gálatas 5, Paulo, ele nos orienta que nós fomos chamados para Cristo, nós somos libertos por Cristo para a liberdade. E é isso que eu quero ler com você lá no texto de Gálatas, Gálatas 5. Eu quero ler com você apenas o capítulo 1.
Gálatas 5, no capítulo 1. Hoje a nossa reflexão é um pouquinho mais ampla, né? Então a gente não está se concentrando em um texto específico, mas em momentos aqui onde nós vimos essa liberdade. Então veja, Gálatas 5, no verso 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Nós temos aqui os textos que falam sobre liberdade, eles têm o sentido de liberdade do pecado, liberdade da obra do mal, liberdade da escravidão do inimigo. Mas veja, esse é o ponto, como é que eu posso ser liberto do inimigo? É por meio de uma obra do Espírito Santo que ele faz em mim. Mas para eu ter acesso a essa obra, se não for pela revelação geral, né, da natureza, para que eu tenha acesso ao conteúdo do Evangelho, eu preciso receber liberdade. Porque a liberdade é um pilar do governo de Deus. É algo que está nas fundações, digamos assim, do governo de Deus. E aí, o que a gente pode falar do livre-arbítrio, né? O ser humano foi criado com livre-arbítrio, a livre decisão de escolher. Nós somos criados assim. E Deus quer que nós vivamos em liberdade. Pastor, mas se ele sabia que ia dar errado, por que ele deu essa liberdade? Por quê? Mais uma vez, Deus não é refém do pecado. Eles vão pecar, então eu não vou dar liberdade não, vou deixá-los assim enclausurados mesmo. Não seria amor de verdade. E Deus não seria Deus. Deus não é refém do pecado e daquilo que ele pode fazer e fez de fato na humanidade, né? Ele quer que nós possamos dar essa liberdade, meus amigos, aos outros também. A gente não pode forçar alguém a acreditar no que a gente acredita, certo? Não é possível fazer, quer dizer, até é possível, né? Mas não vai funcionar. Lá em 2 Coríntios 3, no verso 17, o apóstolo Paulo, ele fala que onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Paulo aqui, ele reflete sobre a liberdade que vem quando a gente entende a palavra e quando a gente crê em Deus por meio do Espírito. Só é possível fazer isso se nós temos liberdade para escolher. Liberdade para escolher. No Antigo Testamento, quando nós olhamos o Êxodo, a gente vê que o êxodo do povo de Deus é uma história de liberdade. Liberdade para adorar o Deus de Israel. As festas judaicas que nós encontramos na Bíblia, Páscoa, Purim, elas significam o quê? Liberdade. Deus quer que nós sejamos livres. Imagine, ele poderia nos fazer enclausurados em um lugar onde a gente só pudesse olhar para um lugar, adorar só uma coisa, só a Ele, só algo que fosse relacionado a Ele, mas Ele nos criou com liberdade, porque a liberdade, ela precede o amor. Quando eu tenho liberdade para escolher e eu escolho amar, uau! Esse amor é genuíno. É por isso que a liberdade religiosa ela é uma necessidade. E seria um erro imaginar que essa liberdade é apenas para o povo de Deus. E aqui está um ponto muito importante. A liberdade ela não é apenas para o povo de Deus. E tem até, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem uma lei, né, que garante condições iguais, por exemplo, para quem observa os dias religiosos de guarda. Essa garantia é para mim, que sou adventista e guardo o sábado. Mas essa garantia não é só para mim, é para um judeu que também guarda o sábado, ou para um muçulmano que de repente precisa de uma liberação em relação ao seu dia de guarda. Respeitar as diferenças é algo muito importante para aquele que entende o que é liberdade. Liberdade de escolher qual é a sua religião, essa liberdade deve ser respeitada, independente de qual for a religião. E aqui está o ponto que nós precisamos entender, porque a liberdade ela é para mim, mas ela precisa ser para o outro. Se eu acho que uma religião está pregando algo errado, eu não posso pedir para que essa religião seja silenciada. Se eu creio que eu tenho uma mensagem que pode transformar a forma pelo qual essa pessoa dessa religião enxerga o mundo, eu também preciso de liberdade para pregar para essa pessoa. E ela precisa de liberdade também para fazer o quê? Para aceitar essa mensagem. É por isso que a liberdade está intimamente ligada à missão. Nós precisamos de liberdade para cumprirmos a missão. 52 países no mundo hoje não têm liberdade religiosa, sabia?
pode pensar, são quase 200 países, né? Só 52, a conta tá boa, então. O problema é que 76% da população mundial vive nesses 52 países. De cada 100 pessoas no mundo, 76 delas não podem escolher qual religião seguir. Isso aqui é muito sério. As pessoas não podem escolher sua religião, não podem mudar de religião. Imagine só. Que situação complexa viver num lugar assim. Eu morei na África por alguns anos, e na África eu tive a oportunidade de conhecer algumas histórias. E eu, não vou citar nomes, mas conheci a história de um rapaz, um rapaz jovem com a vida inteira pela frente. Esse jovem, ele foi acusado, ele estava pregando no local, a pregação começou a avançar, as pessoas estavam sendo transformadas, o evangelho avançava, mas chamou muita atenção de algumas lideranças ali naquela região. E esse rapaz foi preso. Ele foi preso, acusado de um crime macabro que ele nunca cometeu. Porque por trás dessa acusação estava o fato de ele ser um cristão e estar pregando uma mensagem que era diferente daquela que as pessoas ali queriam que fosse pregada. O fato é que esse jovem, ele foi preso, ele foi condenado a uma prisão perpétua por um crime que até que se ele tivesse cometido, essa condenação seria desproporcional. E ele perdeu a sua liberdade de ir e vir, a liberdade de viver onde ele estava por conta de um local onde não se respeita a liberdade religiosa de que uma pessoa tem de escolher aquilo que ela quer fazer da sua vida, da sua adoração, quem ela adora, como adora, onde adora. Eu tive a oportunidade de visitar esse jovem na prisão. E eu estava pensando, o que eu vou falar para esse rapaz? Já está há 5 anos, até hoje, 2024, ele ainda está preso. Mas o que eu vou dizer para esse homem, né? Quando eu cheguei lá, tinha um local de reunião, onde ele é hoje o presbítero, né? O ancião, não sei como você fala na sua igreja, mas ele é o líder dessa igreja, desse movimento adventista dentro da cadeia. E aí tivemos um momento, eu falei algumas palavras aos presos e fui conversar com ele. E quando eu conversei com esse homem, eu entendi que eu estava falando para um homem preso, enclausurado, que não pode sair, mas um homem com a sua mente livre. E mesmo em meio à falta de liberdade, o Senhor libertou esse homem. E aqui, quando eu olho para essa história, quando eu olho para a vida dele, eu lembro que ele tem uma esposa, que ele tem filhos que estão do lado de fora, que nada disso deveria ter acontecido. E não teria acontecido se houvesse um respeito à liberdade naquele local. Mas mesmo assim, mesmo preso, mesmo cativo, hoje este homem é uma bênção e tem dezenas de batismo naquele presídio. Eles têm batismos, eles têm a cerimônia da comunhão, né, que é a Santa Ceia, eles têm reuniões, têm eventos lá dentro, tudo muito limitado, né, um local complexo, seria difícil de descrever para você como é, mas mesmo cativo, o Senhor libertou aquele homem para que ele pudesse ser despertado para a sua missão também. Isso aconteceu na Bíblia também. O povo, quando foi levado cativo, né, para a Babilônia, o povo, embora tenha deslizado aqui, deslizado ali, em alguns contextos eles foram abençoados e foram bênção também para aquela nação. E o que dizer de Daniel, um homem da confiança de Nabucodonosor? O que dizer de José, um homem que foi preso, mas que também foi abençoado? O que eu quero dizer com isso é um paradigma, digamos assim, né? De um lado eu tenho a necessidade de ser livre para que eu possa cumprir a minha missão, para que eu possa exercer a minha fé. Esse é um direito que nós precisamos ter para que a gente possa exercer e que a gente possa ajudar no convencimento, né? Para que o Espírito Santo converta outras pessoas a participarem dessa mesma religião. Mas é um convite também para a gente entender que, independente da circunstância, Deus é Deus. Deus não é limitado àquilo que até mesmo a nossa falta de liberdade pode nos causar. E eu te pergunto, o que você tem feito com a sua liberdade? Possivelmente você está me assistindo do Brasil, né? E no Brasil nós temos liberdade, nós somos livres, nós podemos adorar o nosso Deus. E outras pessoas também podem adorar da forma que elas querem. E por termos essa liberdade, eu posso dizer para essa pessoa, ei, eu conheço um caminho diferente.
Eu conheço um caminho que pode ser melhor para você. Vem aqui que eu quero te explicar. O que você tem feito com a sua liberdade? Será que você tem utilizado a sua liberdade para abençoar as pessoas? Será que você tem utilizado a sua liberdade de forma consciente? Será que você tem utilizado a sua liberdade para fazer o que você quer? Porque essa também é uma possibilidade, né? Será que você tem confundido liberdade com libertinagem? Nós precisamos valorizar a liberdade. Nós precisamos defender essa liberdade. E a gente precisa orar para que, por meio dessa liberdade, a gente possa alcançar mais pessoas enquanto ainda é possível. Essa é a nossa missão. O objetivo aqui é fazer você refletir na importância da liberdade, enquanto Deus valoriza a liberdade e como ela é importante para que eu e você possamos exercer nosso cristianismo e abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. Mas é uma reflexão também que, mesmo que sejamos privados como um dia seremos, né, Deus não deixará de atuar em nós, mas atuemos ao seu favor. Vamos atuar ao favor de Deus enquanto isso ainda é possível. Enquanto isso ainda é possível. Eu quero orar com você, mas antes de orar eu quero oferecer mais uma vez essa revista, a revista Máquina Humana. E eu quero destacar para você o capítulo 7 dessa revista, porque ela fala um pouquinho, depois de falar um pouco sobre as questões emocionais e as questões cerebrais ligadas à nossa saúde física, ela vai falar um pouquinho sobre o cuidado que eu e você devemos ter com as nossas emoções, com aquilo que nós comemos e bebemos, para que a nossa mente possa estar boa para adorar a Deus. Isso tem tudo a ver com o que a gente está conversando. Quando eu tenho liberdade, eu posso adorar ao meu Senhor. E quando eu tenho uma boa saúde, quando eu estou firme e forte aí na minha saúde, capítulo 8, capítulo 7 vai falar um pouquinho disso, eu tenho condições de ter o meu organismo, o meu cérebro, o meu ser preparado para essa adoração. Então, mais uma vez, peça aí 98244-4449, o código da nossa operadora, que é o código 12. Se você quer ter essa liberdade, meu amigo, se você quer valorizar essa liberdade, se você quer dizer para Deus, Deus, obrigado porque eu tenho essa liberdade. E se você quer dizer para Deus, além de obrigado, Senhor, me ajude a usar essa liberdade para abençoar as pessoas que estão ao meu redor. Se você quiser fazer isso, eu quero convidar você a orar comigo nesse momento, para que a gente possa entregar isso nas mãos de Deus e que essa seja uma realidade na sua vida e na minha vida também. Oremos? Santo Deus, obrigado, Pai, porque nós temos liberdade, Senhor. Obrigado porque a gente pode te adorar, a gente pode te agradecer, a gente pode te louvar, a gente pode cantar ao seu nome, Senhor. Obrigado por isso. Nós nos lembramos nesse momento com carinho, Pai, daqueles que não têm essa liberdade, daqueles que estão presos porque eles te adoram, daqueles que estão presos porque eles confessaram o seu nome, Senhor. Ó Pai, coloca no coração dessas pessoas o sentimento, ou reforce o sentimento de que o Senhor está no controle da vida deles, Senhor. Pedimos que o Senhor nos abençoe também para que possamos usar a nossa liberdade, respeitando a nossa liberdade e a do outro, para pregar esta mensagem linda, Pai, do Evangelho. E que a gente veja muitas e muitas pessoas sendo transformadas por meio do nosso testemunho, por meio da nossa ação. Pai, que essa seja uma realidade em nossa vida, Senhor. Nós nos entregamos a Ti, em nome e por amor de Jesus. Amém.